integrado que vocês têm aqui, do qual a realização desse evento faz parte. Então, muito obrigado. Então, esse é o título da fala de hoje, né? Matemática problematizada, matemática de ser ensino com práticas sociais. Isso tem tudo a ver com o tema do evento, que é o saberes docentes, o saber do professor, articulado do professor que ensina matemática. Eu vou já explicar em seguida o que eu quero dizer com isso, mas antes disso, só dizer que, como a colega falou, eu sou professor da UFRJ, desse programa de pós-graduação em ensino de matemática, do Instituto de Matemática. Lá nós temos cursos assim está melhor, né? Lá nós temos cursos de mestrado e de doutorado na área da educação matemática. Então eu queria já deixar de antemão o convite para todos aqui visitarem o nosso site e espero que em breve tenhamos muitos alunos de mestrado, doutorados e egressos aqui desse instituto. E, além disso, eu faço parte também desse grupo de pesquisa, que é o Laboratório de Práticas Matemáticas para o Ensino, que é um grupo de pesquisa vinculado a esse programa de pós-graduação na área de formação de professores que ensinam matemática. No final, vou deixar o e-mail, o site, tudo. E queria dizer também que, na verdade, eu sempre trago muitos slides e a gente vai decidindo a ênfase na hora, de acordo com a conversa, mas depois eu vou te deixar os slides aí, podem disponibilizar à vontade, tá certo? Eu vou pular alguns slides, porque tem muita coisa, por isso eu fiquei aqui até meia-noite. Então vamos lá. O enfoque que eu escolhi para falar sobre esse tema hoje foi ressaltar algumas dicotomias que são comumente apontadas quando se fala de ensino de matemática, tanto na educação básica quanto na educação superior, em particular em formação de professores que ensinam matemática. Então, eu organizei mais ou menos a minha fala de acordo com a discussão sobre essas três dicotomias. Então, a primeira delas seria entre matemática acadêmica e matemática escolar, ou seja, será que essas coisas se opõem mesmo e como elas se opõem? Aquela matemática que é praticada na escola e aquela matemática que é praticada na universidade, digamos assim. Em segundo lugar, a matemática, os saberes, né, que aí tem tudo a ver com o tema desse evento, os saberes de matemática pura e os saberes de matemática para ensinar. Quer dizer, será que saber um conteúdo, tem vários autores nas áreas de educação, em particular de educação matemática, que têm discutido isso. Será que saber um conteúdo por si só é a mesma coisa que saber um conteúdo para o objetivo de ensinar esse conteúdo a alguém? Então, essa é uma segunda dicotomia. E uma terceira dicotomia que eu acho, obviamente elas não são excludentes, eu não tenho a intenção de fazer uma discussão que separe esses pontos de vista, mas essa terceira dicotomia, eu acho que ela é útil, digamos assim, porque eu acho que ela nos ajuda a entender as outras duas. Que seria uma dicotomia entre aquilo que eu estou chamando de matemática problematizada e matemática não problematizada. E isso tem a ver, como eu pretendo defender ao longo da fala, com uma forma de apresentar a matemática que é, a nosso ver, comum. Tanto a matemática ensinada na escola básica, quanto a matemática ensinada na universidade, nos cursos de graduação, em particular nos cursos de formação de professores. E eu quero falar isso à luz da literatura de pesquisa, né, o que se tem debatido na literatura de pesquisa em educação, e em particular em educação matemática, sobre essas questões, e como está escrito ali, sobre as implicações dessas questões na formação e na prática de professores que ensinam matemática. Tá certo? Então, eu quero organizar minha fala de forma sustentada na pesquisa recente nessas áreas. Entretanto, além disso, e talvez principalmente, eu espero que essa discussão, que é fundamentada na literatura de pesquisa, tenha também, nos promova também implicações mais políticas com relação aos nossos fazeres diários como professores de matemática em atuação na escola básica e como formadores de professores de matemática. Porque, como a professora Marluce disse,
eu acho que nesse momento político que nós estamos vivendo no Brasil, nós não podemos, uma coisa que tem incomodado muito, é nós continuarmos a fazer as coisas dentro da universidade da mesma coisa, da mesma maneira como nós sempre temos feito, fazendo de conta que nada está acontecendo. Então, nesse momento é importante a gente ressaltar que nós estamos vivendo uma época sombria de ameaça à educação como um princípio inclusivo e como um direito democrático acessível a todas e a todos. Então, nesse momento dramático politicamente, eu acho que é mais importante do que nunca a gente refletir do ponto de vista dos argumentos fundamentados na pesquisa na área, mas que esses argumentos não fiquem de forma abstrata na própria pesquisa. Eles têm implicações diretas nas nossas nações. E na semana passada a professora Márcia até me ligou para perguntar se eu queria manter a palestra nesse dia, que é um dia, como a professora Marluz falou, é um dia de luta, mas eu acho que nós temos que entender que esse evento aqui é parte dessa luta, ele não está em oposição a essa luta. Então que esse evento aqui seja um evento de resistência e de defesa da educação pública, gratuita, de qualidade e acessível a todos. Obrigado. Eu não vi de vermelho, não tive essa ideia, foi uma ótima ideia, mas só porque é um dia de luta, antes de continuar, eu quero deixar aqui o meu fora Temer. E fora tesão. Então vamos lá, para continuar com essas reflexões. Bom, antes de passar a falar dessas três dicotomias especificamente, eu quero colocar algumas reflexões iniciais para situar um pouco o que eu quero falar, tá certo? Então eu trouxe aí como exemplo, quer dizer, eu quero situar essas reflexões que eu vou fazer na nossa prática. No caso, na minha prática, no caso, que é a prática de quem ensina matemática em cursos de licenciatura. Então eu trouxe um exemplo de um dilema com o qual a gente pode lidar na nossa prática, e esse exemplo foi tirado de uma questão que fez parte, essa aí que está sendo projetada, é uma questão que fez parte do exame de seleção para ingresso no nosso curso de mestrado em ensino de matemática, na primeira turma do curso, que foi em 2006, né? O nosso programa completou 10 anos agora. E essa questão, na época, ela nos causou, aos professores, bastante surpresa, eu já vou explicar por quê. Então a questão é essa aí. Considere a dízima periódica 0,99999, né? Até infinito. Determine quais das afirmativas abaixo é correta. Então a primeira, o valor desse número é maior do que 1, é igual a 1, ou esse é um número menor do que 1, né? Essa é uma pergunta que quem aqui já deu aula de matemática no ensino fundamental, ou na graduação, ou no ensino médio, sabe que é uma pergunta que sempre gera polêmica, tá certo? A resposta para essa, quer dizer, o que vocês responderiam a essa pergunta? Alguém quer? Igual. Todos concordam? Alguém quer defender outra posição? Beleza. Então, mas essa é uma questão, a resposta, matematicamente, a resposta é essa, né? Vocês estão certos. É igual a uma, como eu falei, uma questão que sempre causa estranheza, né? E uma maneira de interpretar essa estranheza, quer dizer, isso tem sido bem discutido na literatura de pesquisa, e uma maneira de interpretar é que existe uma certa confusão entre os termos de uma sequência, que seria cada um dos 0,9 e o limite dessa sequência, que seria 1. Mas o que nos chamou a atenção não foram as pessoas que deram a resposta errada. Foi um grande número de pessoas que responderam que é possível demonstrar matematicamente que esse número é igual a 1, no entanto, não é possível. Mas, honesta intelectualmente, de encarar aquelas respostas, em vez de pensar o que esse professor não sabe, pensar de que contexto vem essa resposta.
A partir desse contexto, eu acho que nós podemos entender melhor aquelas dicotomias que eu falei anteriormente. Por exemplo, uma maneira de interpretar essa resposta, que aquele resultado pode ser demonstrado matematicamente, mas não pode ser afirmado, outra maneira de interpretar essa resposta, em vez de pensar que esse professor não sabe nada, é pensar que ele está dizendo que a demonstração matemática não é suficiente para convencer os alunos, por exemplo, do ensino médio, que aquele fato é verdadeiro. Isso é outra interpretação possível dessa resposta. Então, isso tem tudo a ver com aquelas dicotomias que eu falei no começo entre a matemática que é praticada no ensino superior e a matemática que é praticada na educação básica. Então, a gente quer pensar nessas respostas não de uma perspectiva daquilo que o professor não sabe, ou pensando que esse professor é fraco, mas pensando em que contexto, em que cultura se deu a formação desse professor e que pensamento matemático esse professor está produzindo. Ou seja, naquela fala, em vez de a gente pensar o que tem de errado, a gente pode pensar o que tem de contribuição desse professor. Tá certo? Então, vamos lá. Então, passando para a primeira dicotomia, entre a matemática acadêmica e a matemática escolar, eu tenho gostado de começar citando, quando eu falo disso, o Fritz Klein, que quem é aluno de graduação matemática talvez conheça, que é um matemático que foi muito importante na produção científica de matemática. Ele foi um matemático que trabalhou em geometria e teve um trabalho acadêmico muito importante, e ele é reconhecido por ser uma das primeiras pessoas que começou a pensar, começou a questionar a maneira como os professores de matemática eram formados. Então, o que ele fala é que, não sei se vocês vão se identificar com isso ou não, mas é uma coisa que, embora tenha sido dita na Alemanha há mais de 100 anos atrás, né, essa fala dele está no livro dele, Matemática Elementar do Ponto de Vista Superior, que foi publicado pela primeira vez em 1908. Então, apesar de ser uma fala que vem de mais de 100 anos atrás e de um contexto cultural muito diferente do nosso, que é a Alemanha do começo do século XX, é uma fala que ainda é atual. Tá? Então, os colegas que se formaram há mais tempo, eu acho que vão se identificar com essa fala. E o que ele está dizendo é o seguinte, que existe uma ruptura entre a matemática da universidade e a matemática da escola básica. E essa ruptura, nos cursos de formação de professores de matemática, ela se manifesta em dois momentos, que é quando o professor entra nesses cursos e quando o professor sai desses cursos. Então, quando o professor entra, o futuro professor no caso, quando o futuro professor começa o curso de licenciatura, é como se aquela matemática que é estudada ali no curso de licenciatura, muitas vezes não tivesse nada a ver com a matemática que ele estudou antes da educação básica. E depois, quando ele se forma no curso de licenciatura, é como se aquela matemática que ele estudou nesse curso não preparasse ele para a prática de sala de aula na educação básica. Eu acho que isso, eu gosto de trazer essa fala, porque embora ela venha de um lugar completamente diferente do nosso, de um tempo completamente diferente do nosso, ela é atual. Talvez vocês não se identifiquem com essa fala aqui, os alunos de licenciatura daqui, porque como eu falei há algum tempo atrás, vamos nos identificar com essa fala. Sim ou não? Então eu acho que trazer essa fala é importante porque mostra como esse problema da articulação entre a matemática da universidade e a matemática da escola básica é transcultural. Isso é um sinal de que ele é difícil de resolver. Tá certo? Bom, então isso aí mais ou menos eu falei como consequência. Essa ruptura entre a matemática da graduação e a matemática da escola básica é quase como se o professor tivesse que esquecer tudo que ele estudou na graduação
quando ele põe os pés na escola básica. Talvez você tenha tido essa sensação com algumas disciplinas, não sei, tipo cálculo, análise, alguma coisa assim, que aquilo não serviu para nada, não ajudou a nada na minha formação como professor. Né? E isso é uma coisa que se verifica em muitos países, em muitos tempos, em muitos contextos culturais diferentes. Então, de forma mais recente, a Deborah Ball, essa é uma pesquisa, quer dizer, um pouco mais recente, não é tão recente ainda, mas é um pouco mais recente, porque é da década de 80, e nos Estados Unidos, essa pesquisa aí é da Deborah Ball. Na verdade, isso é um resultado da tese de doutorado dela, em que ela estudou exatamente os cursos, os saberes docentes nos cursos de formação de professores nos Estados Unidos nessa época, na década de 80. Então, a partir dos resultados da pesquisa dela, ela destacou 3 suposições, ela identificou e ela está criticando essas suposições que, segundo ela, permeiam, ou seja, estão implicitamente presentes nos currículos desses cursos de formação de professores. Então, a primeira suposição é que os conteúdos da matemática escolar são simples e comumente entendidos, e se eles são simples e comumente entendidos, eles não precisam ser reaprendidos nos cursos de graduação. Essa é a segunda suposição. E a terceira suposição é que as disciplinas de matemática universitárias são suficientes. O que quer dizer disciplinas de matemática universitária? As disciplinas de cálculo, análise, geometria diferencial, álgebra abstrata, essas disciplinas são suficientes para equipar o professor com os saberes que são necessários para ensinar matemática na escola básica. Então isso aí tem tudo a ver com essa dicotomia e tem tudo a ver com o tema desse evento, que são os saberes docentes. Como a professora Marluce falou, são diversificados e complexos. Tá certo? Então, qual foi a pesquisa? Essas suposições que a Deborah Ball denuncia, elas estão presentes em muitos cursos de formação de professores em muitos países. Mais uma vez falando, eu acho que aqui é uma exceção, esse curso aqui é uma exceção, mas em muitos cursos de formação de professores de matemática, a matemática da escola básica fez para chegar a essas conclusões. Na verdade, ela entrevistou lá na universidade dela, que era uma universidade dos Estados Unidos, na década de 80, uma universidade importante, e o que ela fez? Ela selecionou alunos de graduação que estavam se formando para se tornarem professores de matemática e que tinham uma avaliação considerada excelente nas disciplinas de matemática pura. Então, como se pegou aqueles alunos que eram os mais top do curso, que tinham conceito A naquelas disciplinas consideradas mais difíceis, tá certo? E perguntou para esses alunos questões referentes à matemática da escola básica. E ela observou que, embora esses alunos apresentassem um resultado excepcional nas disciplinas de matemática universitária, esse conhecimento não era suficiente para que eles entendessem a matemática da escola básica. Então, vou só dar um exemplo disso em seguida. Então, uma das questões que a Deborah Ball propôs foi essa aí. Que contextos matemáticos podem ser usados para introduzir a divisão por meio na escola básica? Né? Então, a pergunta é uma pergunta que mistura pedagogia e matemática, porque a pergunta se refere a como ensinar um conteúdo matemático na escola básica. Tá certo? Bom, como vocês fariam isso? Como vocês ensinariam divisão por meio? Quer dizer, é uma coisa bem delicada, né? Porque é divisão entre frações, né? Divisão de frações, que é uma coisa que muitas vezes na escola básica é ensinada simplesmente por meio da apresentação do algoritmo, tá certo? E o que esses alunos responderam? Esses alunos responderam que
Alguns simplesmente não entenderam a pergunta e apresentaram situações que, na verdade, estavam associadas à divisão por 2. Outros explicaram a estrutura algébrica formal. Né? Quem quer dizer isso? Eles explicaram que o conjunto dos números racionais é um corpo. Se ele é um corpo, ele tem inverso multiplicativo. Se ele tem inverso multiplicativo, a gente pode definir a divisão, e a divisão é a multiplicação pelo inverso. Tá certo? E é assim que muitas vezes a divisão por frações é ensinada na escola básica. Quer dizer, para responder essa questão, a matemática do ensino superior, o que ela está levando é simplesmente a apresentação da fórmula. Mas a apresentação da fórmula é suficiente para que os alunos construam significado para a operação de divisão de frações? O que vocês acham? Então, como vocês apresentariam isso? Alguém tem alguma Eu tenho, Vitor. ideia? Fala. Quantos copos de meio litro você enche com 2 litros? Isso, exatamente. Então, vocês ouviram o que o Lauro falou? Com quantos copos de meio litro você enche um copo de 2 litros, uma garrafa de 2 litros. uma garrafa de 2 litros, sei lá. Então, o que ele está falando? Ele está se referindo ao significado da operação de divisão, que a gente chama, que eu vou até falar daqui a pouco sobre ele, que a gente chama de divisão como medida. Ou seja, a gente está apresentando a divisão a partir da ideia de verificar quantas vezes uma grandeza cabe dentro da outra. Tá certo? E esse resultado da Débora-Boll, acho que ele é bem importante, porque ele mostra que o fato de você conhecer a estrutura algébrica formal não implica que você vai saber esse tipo de significado que é adequado para a escola básica. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, então passando agora, isso nos leva a essa primeira reflexão entre uma dicotomia entre a matemática da universidade e a matemática da escola básica. Ela pode nos levar a uma reflexão de que a matemática da escola básica ela não pode estar subordinada à matemática da universidade, tá certo? A matemática científica, a matemática acadêmica. Embora elas tenham que manter uma relação estreita, essa relação não pode ser de subordinação. Porque eu acho que, como esse exemplo daquela pesquisa mostra claramente, elas acontecem em contextos diferentes. E um não pode ser subordinado ao outro. Então, isso nos leva a uma reflexão que tem a ver com aquela segunda dicotomia que eu falei no começo, que é a dicotomia entre o saber de matemática pura e o saber de matemática para o ensino. Tá certo? Quer dizer, ela pode nos levar à conclusão de que saber alguma coisa em matemática para ensinar é o saber que tem a sua especificidade. E aí, como eu vou falar daqui a pouco, tem vários autores nas áreas de educação, especificamente na educação matemática, que têm pesquisas que fundamentam essas ideias. Tá certo? Então, para começar a falar desses autores, eu acho que é importante a gente substituir, quando a gente pensa nos cursos de formação de professores de matemática, a gente substituir aquelas 3 premissas que a Débora-Boll denuncia por outras 3 premissas, né, que vão, a meu ver, levar a concepção de cursos de licenciatura, cursos de formação de professores, muito mais adequados à prática da profissão. Que são, a primeira delas ensinar matemática na escola básica é uma atividade profissional com práticas de saberes próprios. Tá certo? Eu estou, obviamente, colocando matemática, porque aqui a gente está falando de educação matemática, mas isso se aplica ao ensino de qualquer disciplina na escola básica. Tá certo? Então, essa é uma primeira premissa que, quando a gente pensa nos cursos de licenciatura, tem que fundamentar todo o nosso pensamento. Tá certo? Ou seja, que ser professor da educação básica é uma profissão, é uma atividade profissional. Tá certo? Isso parece óbvio para vocês? Que ser professor é uma profissão?
vocês concordam inteiramente com isso, todo mundo? E vocês acham que essa afirmação, que bom que vocês concordam, mas vocês acham que essa afirmação, se vocês não concordassem, eu ficaria preocupado. Mas vocês acham que essa afirmação, que todo mundo aqui, dentro desse auditório, concorda, vocês acham que essa é uma afirmação socialmente aceita? Socialmente não, né? Certo? Na verdade, tem muitos sinais na nossa sociedade que mostram que a atividade de formar professores não é considerada uma atividade profissional, tá certo? Muitas vezes existe um pensamento que é socialmente construído que dar aula na educação básica é uma coisa que qualquer um pode fazer, tá certo? Quer dizer, as pessoas não reconhecem a nossa atividade como uma atividade que tem que ser realizada por profissionais com formação específica para exercer aquela atividade. Tá legal? Isso é uma coisa que é muito, eu acho que é bastante disseminada, se a gente prestar atenção. E ela aparece muitas vezes até em falas que pretendem ser elogiosas para a atividade de ensinar matemática, ou de ensinar matemática ou de ensinar qualquer disciplina na educação básica. Quando, por exemplo, vocês já devem falar isso, vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Assim, quando alguém fala pra gente, você é professor de matemática, ainda mais quando é de matemática, né? Que todo mundo acha estranho. Mas você é professor, então você deve ter uma vocação muito grande. Porque se é uma vocação, tudo bem, mas tudo é uma vocação. Tá certo? Você ser engenheiro, ser médico, tudo envolve vocação. Mas a nossa atividade não pode ficar só na vocação. Ela tem que ser reconhecida profissionalmente. Porque se ela fica só na vocação ou só no sacerdócio, ela não precisa ter condições de trabalho, ela não precisa ter salário, ela não precisa ser paga, porque quem está ali está fazendo quase como se fosse uma caridade. Tá certo? Então, o reconhecimento da nossa atividade como uma atividade profissional é uma coisa que não é unânime e que tem que ser afirmada. E tem que ser afirmada especialmente nesse momento político que nós vivemos, tá certo? No qual estão aparecendo muitas evidências dessa concepção nas próprias políticas governamentais, tá legal? Ontem eu vi no Facebook que no Rio Grande do Sul, na tentativa de quebrar uma greve, o governador convocou os professores aposentados para dar aula de graça. Tá certo? Quem viu isso aí? Então, isso é exatamente um sinal daquilo que eu estou falando. Então, por isso que essa é uma primeira premissa que a gente tem que afirmar fortemente, ou seja, a gente tem que pensar o curso de licenciatura em matemática como uma formação profissional. Tá legal? Portanto, se ela é uma formação profissional, ela tem que ser concebida das perspectivas dos saberes e das práticas necessárias para o exercício dessa atividade profissional. Em terceiro lugar, a escola tem que ser pensada como um espaço de produção de saberes e não como um espaço de aquisição de saberes ou de transmissão de saberes. Essa frase, eu acho até que ela pode parecer um pouco clichê, que a gente não pode pensar na escola como um espaço de transmissão de saberes, mas eu acho que essa diferença de concepção entre pensar na escola como um lugar de produção ou pensar na escola como um lugar de transmissão, ela faz uma diferença radical para a maneira como a gente vai ensinar matemática, tá certo? E, infelizmente, o ensino de matemática, tanto na educação básica quanto na educação superior, ele tem sido muito mais orientado para a transmissão de conhecimento do que para a produção de saberes. E, nesse sentido, a matemática tem sido muito mais um instrumento de separação ou de exclusão do que um instrumento de inclusão, que deveria ser o objetivo primordial da educação. Bom, então, passando a alguns autores que falam isso,
Um primeiro autor que é bastante reconhecido, que é uma referência importante nessa área de saberes docentes e de formação de professores, é o Schumann, que ele propõe, né, ele tem, é uma referência bastante central, e ele influenciou o trabalho de diversos outros autores, em particular de autores que falaram em educação matemática especificamente, tá certo? Então, também na década de 80, o Schumann propõe a noção de conhecimento pedagógico de conteúdo, que ele define como um conhecimento sobre os aspectos do conteúdo que fazem esse conteúdo ensinável a outros, tá certo? E o que ele diz é que essa categoria do conhecimento, essa categoria de conhecimento pedagógico de conteúdo, não pode ser reduzida ao conhecimento do conteúdo puro, ao conhecimento do conteúdo por si só. Tá legal? E, na verdade, esse trabalho, então, na verdade, o que o Schumann propõe? Ele propõe uma categoria de conhecimento, que é o conhecimento de conteúdo, no nosso caso de conteúdo matemático, por si só, em oposição a uma categoria que é o conhecimento pedagógico de conteúdo, ou seja, você saber o conteúdo para ensinar, tá certo? E ele foi bastante criticado pelo fato de que algumas pessoas diziam de que não é possível você estabelecer uma fronteira clara entre onde acaba o conhecimento de conteúdo por si só e onde começa o conhecimento pedagógico de conteúdo, tá certo? Como se isso fosse assim, uma classificação, uma taxonomia, né? Como se o objetivo fosse etiquetar aspectos do conhecimento dentro de uma categoria ou de outra. E o que a gente acha que a importância do trabalho, a contribuição do trabalho desse autor, não é você dizer isso aqui é conhecimento de conteúdo e isso aqui é conhecimento de pedagógico de conteúdo, mas é o reconhecimento de que existe um saber, como eu estou dizendo ali, um saber de matemática para o ensino, e que esse saber de matemática para o ensino não pode ser reduzido a uma versão enfraquecida do conhecimento de matemática pura, tá certo? Então, para entender melhor o que eu estou falando, eu quero dar um exemplo. Esse exemplo aí. Então, nesse exemplo aí, esse exemplo tem muitos exemplos disso, esse eu acho que são naturais, tá certo? Então, todos conhecem esses dois algoritmos aí. O primeiro, o da esquerda, em geral a gente chama de algoritmos por ordens, e o da direita a gente chama de algoritmo por estimativa, tá certo? Então, todo mundo é familiar com esses dois algoritmos aqui ou não? Todo mundo já viu? Tá certo? Qual desses algoritmos é mais comum de ser apresentado no ensino fundamental? O algoritmo por ordens da esquerda ou o algoritmo por estimativas da direita? Por ordem. E se eu perguntar para vocês assim, todo mundo está entendendo o que está acontecendo ali no algoritmo por estimativas, né? Na verdade, nesse algoritmo daqui, a gente chama ele por ordens, porque a divisão, a resolução da divisão, ela é estruturada de acordo com as ordens da numeração posicional, tá certo? Então o aluno vai dividindo centenas, dezenas, unidades, assim por diante. E no outro, por que aquele aluno escreveu aquele número 500 ali? Poderia escrever outro número? 500 tem alguma coisa particular? Não, poderia ser qualquer número. Ele chama por estimativas por quê? Porque o aluno está chutando. Ele dá um chute inicial. Então é como se ele dividisse um pedaço daquele número. Aí dá um chute inicial, vê o que falta para ser dividido e continua dividindo. No final, o quociente é o somatório daquele quociente final, é o somatório daqueles quocientes parciais, tá certo? Agora, se eu perguntasse para vocês assim, qual desses algoritmos é melhor? O que vocês responderiam? Essa é uma pergunta meio provocadora também.
Mas quem que deve ter a resposta? Qual deles é melhor? Tem algum que é melhor? Na verdade, essa pergunta não faz sentido, porque quando eu... Oi? Exatamente, melhor e pior são coisas relativas. Então, eu fiz essa pergunta exatamente para ilustrar aquela questão. Tá certo, é isso mesmo. Então, essa pergunta foi proposital para ilustrar aquela questão do conhecimento de matemática puro e o conhecimento de matemática para o ensino. Então, quando a gente pergunta qual desses algoritmos é melhor, a resposta dessa pergunta depende do seguinte: melhor para quê? Tá certo? Então, se a gente pensar na resposta dessa pergunta do conhecimento, do ponto de vista do conhecimento de matemática pura, provavelmente a resposta seria o algoritmo por ordem. Por quê? Porque ele, entre aspas, é mais eficiente do que o outro. Ele conduz ao resultado num número mínimo de passos, tá certo? Enquanto o outro, o aluno pode ficar horas ali dando chute, tá beleza? Então, se a gente responder essa pergunta do ponto de vista do conhecimento de matemática per se, provavelmente seria o por ordem. Mas se a gente pensar na resposta dessa pergunta do ponto de vista do conhecimento matemático para o ensino, a gente tem que levar em consideração que o algoritmo por estimativas, ele deixa transparentes estruturas da operação de divisão e do sistema de numeração decimal, que na verdade são ocultas pelo outro algoritmo. O outro algoritmo é uma versão abreviada. Então, para o aluno, principalmente no ensino fundamental 1, que está construindo significado para essas operações, provavelmente vai ser importante a gente trabalhar com o algoritmo por estimativas. Tá certo? Beleza? Então, se a gente olhar essa pergunta do prisma do conhecimento de matemática por ensino, a gente é obrigado a fazer essa reflexão. Tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Para ilustrar que essa dicotomia, ela não deve ser entendida na forma de uma classificação, mas ela nos ajuda a fornecer um prisma que a gente, por meio do qual nós vamos olhar a discussão sobre um certo conteúdo matemático. Tá certo? Beleza? Então, voltando lá à pergunta que o Laura aqui já deu a resposta, isso aí é pergunta sobre, quer dizer, é a resposta para aquela pergunta da divisão por meio que a Débora Ball fez na pesquisa dela. Então, a resposta para essa pergunta, ou para a gente pensar em uma resposta para essa pergunta, como nós fornecemos um contexto para a divisão por meio, nos ajuda muito pensar nesses dois significados para a operação de divisão, que a gente chama um significado de repartição e um significado de medida, que estão exemplificados por dois problemas ali bastante elementares do ensino fundamental 1, tá certo? Então, pode passar. Então, no problema de divisão, no significado de divisão como repartição, a gente tem uma quantidade total e um número de partes. E a resposta é a quantidade parcial, ou seja, o tamanho de cada parte. E no significado de medida, que foi o que o Lauro exemplificou, a gente tem a quantidade total e a quantidade parcial. E o que a gente quer ver é quantas vezes a quantidade parcial cabe na quantidade total, tá certo? E se a gente está falando de divisão por meio, provavelmente os significados de repartição são menos adequados, porque a gente pode falar o seguinte: eu vou dividir um saco de 30 balas por 5 crianças, concorda? Mas eu não vou falar, eu vou dividir um saco de 30 balas por meia criança. Mas a gente pode pensar em situações, como a que o Lauro exemplificou, nas quais a gente verifique quantas vezes meio cabe dentro de alguma outra grandeza. Tá certo? Agora, do ponto de vista da matemática pura, esses dois significados são equivalentes, porque eles estão associados a uma mesma operação matemática, que é a divisão.
Do ponto de vista da matemática para o ensino, eles não são equivalentes, porque eles mobilizam estruturas cognitivas diferentes. Está claro isso? Certo? E qual deles, a divisão como repartição ou a divisão como medida, vocês acham que é mais frequente na escola básica? Qual aparecem mais problemas na escola básica? A repartição. Então, se a gente pensar na matemática da escola básica, de um ponto de vista só do conhecimento matemático puro, a gente vai falar, isso é suficiente, porque é operação de divisão. Mas se a gente levar em consideração o conhecimento matemático para o ensino, nós somos obrigados a reconhecer esses dois significados. Então, por isso eu quero dizer que um não pode estar subordinado ao outro. Tá? Então, nesse sentido, esses autores aí, o Davis e a Cinti, que são pesquisadores no Canadá que trabalham com formação de professores de matemática, eles falam isso aí que eu acho que é uma fala bastante importante, que muitas vezes, esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento que está situado na matemática escolar, ou seja, ele vem do contexto da matemática que é praticada na escola, ele pode nunca ser considerado como um aspecto formal da formação inicial do professor, ou seja, ele pode não estar presente nos currículos, tá certo? E se esse tipo de conhecimento, que é o conhecimento de matemática para o ensino, que é o conhecimento que é produzido na escola, se ele não está presente no currículo, provavelmente o que nós vamos ter é aquele efeito que eu falei lá no começo, aquela sensação no currículo de licenciatura que eu estou falando. Aquela sensação de que o curso de licenciatura não nos preparou para a prática de dar aula na educação básica. Então, esses autores afirmam ainda nesse sentido que o conhecimento de matemática necessário para o ensino não é uma versão diluída da matemática formal. Tá? Eu acho que os exemplos que eu falei anteriormente mostram isso de maneira bastante contundente. Então, nesse sentido, como eu falei no começo, que as nossas reflexões sobre a pesquisa na área, elas têm que estar sempre articuladas com a nossa prática de ensinar matemática na escola e na graduação e na universidade. Pensadas essas práticas sempre sendo pensadas como ações políticas. O que essa autora aqui fala é que a categoria de conhecimento pedagógico de conteúdo que foi cunhada por Schumann, antes dela ser uma classificação do conhecimento, ela é um grito político. E esse grito político, ele clama por nós repensarmos as estruturas dos cursos de formação de professores que são atualmente vigentes. E que essas estruturas, esses projetos pedagógicos, levem em consideração e sejam estruturados a partir desse conhecimento de conteúdo para o ensino. Tá? Mais uma vez, nesse ponto, eu quero dar os parabéns aqui para a equipe. Eu acho que o projeto pedagógico aqui do IF Fluminense está bastante à frente de grande parte dos currículos de licenciatura no Brasil. Ter essa característica de diálogo permanente com a matemática que acontece na escola básica. Então, nesse sentido, muitas vezes os currículos de licenciatura eles são pensados de uma maneira que nós chamamos de uma perspectiva negativa, ou seja, uma perspectiva da deficiência. Por quê? Porque muitos currículos de licenciatura eles têm como referência principal os currículos dos cursos de bacharelado correspondentes. Então é como se você, para pensar no currículo de licenciatura, a gente partisse do currículo de bacharelado e desse currículo de bacharelado a gente fosse tirando coisas que a gente considera que o professor não precisa saber. Então a licenciatura acaba virando um bacharelado mutilado. Então, por isso a gente diz que essa é uma perspectiva negativa, porque é uma perspectiva que se baseia naquilo que o professor não precisa saber e desqualifica a atividade da aula na educação básica como uma atividade profissional e sendo assim com saberes e práticas próprios, ou seja, com uma epistemologia própria.
Em lugar disso, a gente quer pensar na licenciatura de uma perspectiva afirmativa. Ou seja, de uma perspectiva, como eu acabei de falar, orientada para o reconhecimento da atividade de ensinar na escola básica como uma atividade profissional. Então, a gente pensar nos currículos de licenciatura a partir daqueles saberes. Quais são os saberes necessários para o exercício dessa atividade profissional? Pode ir. E, nesse sentido do reconhecimento da atividade de dar aula na escola básica como uma atividade profissional, um outro autor, que é um autor que tem um papel central, que a professora citou no começo, é o Tardif, que é um autor que teve uma liderança importante justamente no reconhecimento da profissionalização docente e no reconhecimento de saberes que são emergentes dessa atividade profissional, que ele chama de saberes experienciais ou saberes da experiência. Então, bom. Isso aí, vamos adiantar, porque já está meio... Como eu falei, eu vou pular algumas coisas, porque senão pode ir. Então, nesse sentido, essa fala também é daqueles pesquisadores David Sint, que são do Canadá, essa fala eu acho que é bastante importante, porque ela, por um lado, tem a ver com o reconhecimento da atividade de ensinar na escola básica como uma atividade profissional, e, por outro lado, ela tem a ver com o reconhecimento da escola como um lugar de produção de conhecimento. Então, para isso, eles falam que o conhecimento do professor que ensina matemática, ele tem que ser de tal forma que a matemática, como ela é estabelecida hoje, ela seja concebida de maneira indissociável dos processos culturais, históricos e políticos de produção do conhecimento matemático. E eu acho que no ensino de matemática hoje, em geral, isso tem a ver com a terceira dicotomia que eu vou passar a falar agora, ela está muito mais orientada a gente transmitir uma matemática estabelecida do que a gente considerar os processos por meio dos quais a matemática é produzida. Tá certo? Então, a gente está muito acostumado a apresentar coisas. Isso aqui é assim, essa fórmula é assim. Por que essa fórmula é assim? Da onde veio isso? Qual foi o contexto social que levou à produção dessa definição e não de outra definição? Isso é uma coisa que a gente está muito pouco acostumado a fazer no ensino de matemática, tanto na escola básica quanto na educação superior. Então, é nesse sentido que eu estou chamando essa dicotomia de matemática problematizada e matemática não problematizada. Pode passar. Então, como eu falei, resumindo um pouco tudo que eu falei até agora, às vezes a gente aponta uma dicotomia entre a matemática acadêmica e a matemática da escola, como se o conhecimento o saber, né, fosse produzido exclusivamente na academia. E o papel da escola fosse receber esse saber, a academia eu quero dizer a universidade, o centro de pesquisa, etc. Né? E o papel da escola fosse receber esse conhecimento pronto e transmitir esse conhecimento de maneira que esse conhecimento seja socialmente reproduzido. E a escola muitas vezes não é reconhecida como um lugar onde a gente espera que os alunos não adquiram matemática, mas que os alunos produzam matemática. Então, é nesse sentido que eu estou chamando a atenção para a dicotomia, que eu estou chamando de matemática não problematizada e matemática problematizada. E o que eu quero dizer com isso é... Então, a matemática não problematizada é uma concepção que ela só se baseia na matemática como ela está estabelecida hoje. Como um corpo de conhecimento que sempre foi do jeito que ele é hoje, quer dizer,
a gente muitas vezes apresenta a matemática como uma matemática pronta, como se ela fosse uma produção divina, como se ela tivesse caído do céu da maneira que ela é hoje. Ou então, a gente apresenta a história da matemática sempre como um processo linear de evolução que leva a matemática de um estado mais atrasado a um estado mais adiantado. E que esse processo de desenvolvimento linear matemático, ele se dá exclusivamente por meio da produção de gênios inatos, ou seja, pessoas que nascem com aquela genialidade. Então, essa concepção, que eu estou chamando de matemática não problematizada, é aquela que eu vou falar mais especificamente sobre isso daqui a pouco, é aquela concepção assim, muitas vezes quando a gente aprende cálculo, ou quando a gente aprende análise real, a gente não tem uma sensação que é assim, nossa, eu nunca teria pensado nisso sozinho. Quem já teve essa sensação? Todo mundo. Então em análise real, quando vem aquelas demonstrações que começam assim, é fácil ver que epsilon tem que ser, não sei o que lá, sobre raiz de 2, etc. Tá certo? É isso aí que eu estou chamando de matemática não problematizada. Isso tem a ver com uma maneira de apresentar a matemática na escola básica e tem uma maneira, também com uma maneira de entender a história da matemática, que é como se o cálculo tivesse sido inventado não a partir de um contexto social, cultural, político, histórico, mas de uma maneira assim, Newton acordou um belo dia com uma ideia genial e falou assim, abriu a janela e falou, vou inventar o cálculo, tá certo? E isso é muito grave do ponto de vista do ensino, porque implicitamente isso passa a ideia para os nossos alunos que matemática é uma coisa que só é dominar a maneira que nós ensinamos, é a matemática problematizada, tá? Que é uma matemática, uma concepção da matemática que leva em consideração os seus diversos processos históricos e sociais de produção, tá? E esses processos históricos e sociais, eles estão tanto se a gente olhar do ponto de vista da história da matemática, quanto se a gente olhar na maneira como o nosso aluno está pensando. Então, isso corresponde à diferença entre a gente olhar para o nosso aluno de forma o que aquele aluno não sabe e o que eu tenho que fornecer de conhecimento para ele, né, que tem a ver também com a famosa pedagogia bancária de Paulo Freire, ou então a gente pensar naquele aluno como alguém que está produzindo conhecimento e como eu, como professor, tenho que apoiar e encorajar aquele processo de produção de conhecimento, tá certo? Então, chegando ao próximo do fim, eu quero apenas dar uns exemplos disso aí. Vamos lá. Então, essa exposição da matemática de forma não problematizada, eu acho que se a gente pensar por esse prisma nos ajuda a entender vários obstáculos que são comumente reconhecidos no ensino de matemática. Então, vai lá. Então, eu acho que vários problemas do ensino de matemática têm a ver com a concepção da matemática de forma não problematizada. E essa concepção da matemática de forma não problematizada, ela leva a um efeito que é assim, a gente transmitir a maneira que a gente entende a matemática e a história da matemática para as metodologias de ensino. Então é como se as metodologias de ensino de matemática elas tivessem que imitar a visão que a gente tem da própria matemática. Então alguns exemplos disso são esses que estão escritos aí. Como a matemática é uma ciência do rigor, então o seu ensino tem que ser rigoroso, tá certo? Ou então, como a matemática é vista como uma ciência da certeza, então não há lugar para o erro no ensino de matemática, tá certo? Essas duas primeiras falas, elas estão bastante relacionadas, né? A gente, como professor de matemática, muitas vezes, a gente tem isso quase como uma questão de honra, que é tipo assim, se aquele aluno não acertou tudo, ou não fez tudo da maneira que eu queria que ele fizesse,
Então, a minha obrigação, porque eu sou professor de matemática, dá 0 naquele aluno. É ou não é verdade? Tem muita gente que pensa assim. Eu espero que nenhum de nós aqui. Mas esse é um pensamento comum entre professores de matemática e eu acho que nós temos que desconstruir inteiramente. Um outro tipo de pensamento que tem a ver com isso é assim: como a matemática é organizada por teoremas, então o ensino de matemática deve privilegiar a apresentação de respostas e não a produção de perguntas, tá certo? Essas 3 primeiras suposições aí, como eu falei, elas são suposições que eu acho que elas se transmitem da nossa maneira de entender a matemática para a maneira que nós ensinamos matemática. Só que elas não são verdadeiras nem para a matemática como ciência. Porque se a gente pensar na terceira, por exemplo, a matemática é organizada em teoremas. A matemática é organizada em teoremas como produto, não como processo. Quer dizer, a matemática não apareceu organizadinha da maneira que ela está nos livros hoje. O processo de produção, o processo histórico de produção de conhecimento matemático foi cheio de erros e acertos, de idas e vindas, de disputas políticas, de guerras sociais. E o que aparece nos livros de matemática hoje, na grande maioria das vezes, desconsidera esse processo de produção. O que aparece nos livros é um retrato estático da matemática como é hoje. Mas se a matemática não é assim, nem do ponto de vista epistemológico, ou seja, do ponto de vista da produção do conhecimento, por que nós temos que ensinar assim? Muito menos nós temos que ensinar assim. Tá legal? E esse modelo de ensino de matemática, ele é grave, porque ele é um modelo que produz violência. Ele é um modelo que produz exclusão e produz separação entre o aluno que é rotulado como bom e o aluno que é rotulado como fraco. Tá? Então, nesse sentido, outra concepção como essa é que a matemática é produzida historicamente por gênios, então seu entendimento só é acessível a pessoas com talento inato. E se isso é verdade, o papel do ensino de matemática é identificar os estudantes talentosos e separar os estudantes talentosos dos estudantes fracos. E não reconhecer as diferentes formas de aprender e as diferentes formas de produzir conhecimento. Tá certo? Então, se a gente espera estar numa sociedade que é justa, que aceita a diversidade, que é democrática, então a gente tem que desconstruir completamente essa maneira de ensinar matemática. E é uma maneira de ensinar matemática que às vezes não só é disseminada, como é vista como uma questão de honra ou de orgulho de professores de matemática. Tá certo? Vou dar alguns exemplos, só para terminar. Já são 8 minutos. Então, por exemplo, essa questão que eu estava falando, que eu acho que é uma questão central nessa discussão, que é o lugar do erro no ensino de matemática, tá certo? Então, se nós olharmos para essas contas aí, ou seja, para essas estratégias para fazer a conta, tá legal? Então, a gente tem ali uma mesma conta de multiplicação, e essa conta de multiplicação, ela está feita, ela está por meio de várias estratégias diferentes, tá certo? Beleza? Então, se eu perguntar para vocês, como professores de matemática, essas estratégias para resolver aquela conta de multiplicação, elas estão certas ou estão erradas? Tá certo? Aí vamos pensar, vamos tentar relativizar essa pergunta, igual a gente relativizou aquela pergunta do algoritmo. Esse algoritmo, qual algoritmo é melhor? Quando a gente pergunta se está certo ou está errado, a gente tem que contextualizar essa pergunta dos nossos objetivos. Tá beleza? O que a gente quer? A gente quer que todos os alunos aprendam, ou a gente quer rotular os alunos que são incapazes de aprender? Tá certo? Então, por exemplo, aquela primeira ali, essa aqui de cima à esquerda, vocês diriam que ela está certa ou está errada? Está certa, né? Entretanto, não é incomum professores de matemática dizerem que essa conta está errada. Por quê? Porque ela foi feita
por meio de uma estratégia que difere daquele algoritmo padronizado que é ensinado na escola, que é, qual deles é? É o segundo ali, né? Certo? É o de cima do meio, não é isso? Né? Então, muitas vezes se ensina essas operações no ensino fundamental 1, porque isso aí é um conteúdo do ensino fundamental 1, se ensina essas operações no ensino fundamental 1, desqualificando qualquer estratégia que pode estar matematicamente certa, mas que difere daquela estratégia que é eleita como padronizada, tá certo? Então, ao fazer isso, o professor está provavelmente sentenciando aquele aluno a nunca mais gostar, nunca mais ter prazer, nunca mais conseguir produzir conhecimento matemático. Tá claro? Esse é um exemplo do Fundamental 1, mas eu acho que essa atitude ela acontece desde o Fundamental 1 até a universidade, porque em cálculo 1 acontece a mesma coisa. A gente vai fazer uma conta de derivada, se essa conta é diferente do padrão, muitas vezes o professor dá errado. Tá certo? E na verdade eu acho que é mais do que isso. A última conta lá, de baixo à direita, vocês diriam que está certo ou está errado? O resultado está errado, tá certo? Quer dizer, o resultado não é o resultado verdadeiro, digamos assim, daquela conta. Entretanto, se a gente olhar para a estratégia daquele aluno e tentar, em vez de pensar nessa estratégia de uma perspectiva de deficiência, ou seja, o que aquele aluno não sabe, a gente pode tentar olhar para essa estratégia da perspectiva da produção do conhecimento, ou seja, tentando entender o que esse aluno está pensando. Então, dessa perspectiva, se vocês olharem para aquilo ali, vocês acham que não tem nada certo naquela conta? O que ele acertou? Ele foi multiplicando, quer dizer, como ele está pensando. Vamos pensar assim, tentar entender como ele está pensando. Ele está multiplicando cada algarismo de um número por cada algarismo do outro número, sem levar em consideração o quê? O valor posicional. Tá certo? Beleza? No entanto, qual é o nosso papel como professor? É identificar como o aluno está pensando e como a gente pode ajudar ele para produzir, tá certo? Se a gente faz, como muitas vezes acontece, que é simplesmente faz um risco vermelho naquilo e põe um 0 do lado, a gente está desqualificando inteiramente o pensamento daquele aluno, tá certo? Né? Então, a gente não está aproveitando o que esse aluno está pensando. Né? A gente está dizendo para esse aluno, olha, você é incapaz de fazer essa conta. Tá certo? Então, vamos lá. Um pouco o exercício. Antes de falar disso, uma coisa que eu acho importante dizer, só para não ser mal entendido, que é o seguinte: ao fazer essa crítica, o meu objetivo em fazer essa crítica não é culpabilizar o professor que dá aula de matemática no ensino fundamental 1, ou no ensino fundamental 2, ou no ensino médio, ou na universidade. O que eu estou querendo destacar aqui que não assim, aquele professor que faz isso porque ele é mau. É que isso é uma visão culturalmente construída de matemática. E por isso que eu acho que essa dicotomia entre matemática problematizada e matemática não problematizada é uma dicotomia que é mais importante do que aquela entre matemática da educação básica e da educação superior, porque a visão de matemática de maneira não problematizada, ela permeia tanto a educação básica quanto a educação superior. Quer dizer, nós damos aula na educação básica dessa maneira, porque nós aprendemos nos cursos de licenciatura em matemática dessa maneira, e essa é uma visão que não é culpa de ninguém individualmente, mas é uma visão de matemática que é culturalmente construída. Tá legal? E a desconstrução dessa cultura, eu acho que ela tem que começar nos cursos de formação de professores de matemática. Tá certo? Então, a responsabilidade de começar essa desconstrução é nossa que damos aula nesses cursos. Então, um exercício que a gente tem feito lá, que é um exercício que tem por objetivo tirar o professor da zona de conforto, ou seja, tentar colocar o professor no lugar do aluno, como aquele aluno está pensando.
Então, essas contas aí, quem está vendo com essas contas completamente malucas? Alguém identifica o que é o truque aí? É porque eu omiti uma coisa de propósito. Tá legal? O que a gente está fazendo aí? Essas contas, alguém adivinhou ou não? Quando é que, por exemplo, na primeira a gente é uma soma, tá? Quando é que a gente pode somar 4 com 6 e dá 13? Essas contas elas estão sendo feitas na base 7. Tá legal? Então, fala, quem que você falou? Enfim. Eu não sei. Olha só, na base 7, né? Então, o que acontece? A base 7, né, quer dizer, na verdade, o sistema de numeração posicional, o nosso sistema indo-arábico, chamado de indo-arábico, é um sistema de numeração posicional. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que o valor de cada algarismo depende da posição dele no número. Tranquilo? E para ter essa estrutura, a gente pode construir um sistema de numeração com essa estrutura em qualquer base. Não precisa ser na base 10. Então, ali, quando a gente soma 4 unidades com 6 unidades, na base 7, qual é a representação desse resultado? É um grupo de 7, que a gente pegou 6 unidades com 4 unidades. Então, a gente vai formar um grupo de 7, sobram 3 unidades. Tá legal? Então, esse aí é um tipo de exercício que a gente tem feito no curso de licenciatura e o objetivo é colocar o professor, colocar nós todos no lugar do aluno do ensino fundamental. Porque todas aquelas coisas, vai pedir emprestado, que a gente faz no automático, elas também funcionam em outra base. Mas em outra base, como isso não está automatizado, a gente é forçado a parar e pensar. Então a gente é forçado a se colocar no lugar do aluno que está aprendendo isso. Tá legal? Então o que é aquele value? O que é aquele pedir emprestado? Né? Nada mais, essas estratégias nada mais são que características de decomposição e reagrupamento do sistema de numeração decimal, porque ele é posicional, tá claro? Tá? Pedir emprestado é o que eu acho mais engraçado, né? Eu nunca entendi, porque parece que você vai devolver depois aquele número. Então, a gente muitas vezes ensina isso na escola como se, de maneira não problematizada, como se fosse caído do céu, dessa forma. Tá certo? Então, só para ilustrar, isso aí são tabuadas, né? São tabelas de adição e de multiplicação na base 7. Tranquilo? Outra pergunta que eu acho que é para ilustrar essa questão da matemática problematizada e não problematizada é essa aí. Existem mais números racionais ou mais números irracionais? O que existem mais? Na verdade, ambos são infinitos, mas pode existir um infinito maior do que o outro? Pode existir uma grandeza infinita que é maior do que o outro? Então, se vocês perguntarem isso para um aluno do ensino médio, se você perguntar, digamos assim, você conhece mais números racionais ou mais números irracionais? Para um aluno do ensino médio, o que vocês acham que esse aluno vai responder? Mais racionais. Por quê? No ensino médio, são apresentados mais exemplos de números racionais que são apresentados inúmeras frações do que exemplos de números irracionais. Quais são os números irracionais que são apresentados no ensino médio? E, tem mais? Raiz de 2, raiz de 3, quando muito, raiz de 5. Né? Então, só existissem 3 números irracionais. Tá certo? né? Beleza? Mas, na verdade, a gente pode fazer um exercício aqui, que é o seguinte: a gente sabe que como é que a gente identifica um número racional por meio da sua representação decimal. Uma fração. Se a gente passar uma fração dízima, uma dízima o quê? Periódica. Ela vai ser periódica, tá certo? Beleza? E um número irracional? Ele vai ser o quê?
não periódico, como por exemplo π. A gente pode demonstrar isso, a gente pode demonstrar que um número é racional, se e somente se sua representação decimal é finita ou periódica. E um número irracional como π, raiz de 2, vai ter uma representação infinita que nunca vai ter um período que se repete. Tranquilo? Agora, se nós fôssemos agora fazer um exercício aqui nesse auditório, e eu pedisse para vocês inventarem um número aleatoriamente, chutando as casas decimais uma por uma. Então, por exemplo, eu vou falar 0, aí pedisse para ele, fala um número aí entre 0 e 9, para ser o primeiro algarismo. Fala aí o número. 7, fala você. 5. Fala você. 3. Oi? 3. Então, 0, 7, 5, 3. Se a gente fosse continuando com essa brincadeira e chegasse até o final do auditório, vocês acham que a probabilidade maior seria de ter um número, uma representação que se repetisse ou que não se repetisse? Que não se repetisse. Se a gente fizesse isso honestamente, sem um colar do outro, obviamente, né? Cada um chutando mesmo. Aleatório. A probabilidade maior seria de ter um número que não se repita. Se a gente fizer dentro desse auditório. Agora, se a gente fizer até infinito, se fosse possível fazer até infinito, a probabilidade maior seria de ter um número que se repete, ou seja, ele é racional, ou um número que não se repete, ou seja, ele é irracional. Qual é a probabilidade maior? Irracional. Intuitivamente todo mundo percebe isso. Essa explicação intuitiva, vocês acham que essa brincadeira poderia ser feita no ensino médio? Você acha que os alunos do ensino médio aceitariam, assim como vocês estão aceitando essa resposta? Você acha que não? Sim ou não? Tá. Não é uma coisa absurda pensar em fazer isso, não é uma coisa louca fazer isso assim no ensino médio. E, na verdade, esse argumento é a base da demonstração matemática de que, na verdade, embora o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais sejam infinitos, um é um infinito maior do que o outro, ou seja, não existe um único infinito. Existem diversos tipos de infinito e um pode ser maior do que o outro. E isso tem a ver com uma outra ideia, que eu acho que também tem a ver com essa questão da matemática problematizada e da matemática não problematizada, que é a seguinte: quase sempre a gente dá uma apresentação da matemática que privilegia aquilo que é regular, em detrimento daquilo que é irregular. Tá? Vou dar outro exemplo que tem a ver com isso. Pensando em funções, vocês acham que existem mais funções contínuas ou funções descontínuas? Contínuas. Descontínuas. Então, se a gente pensar o que é uma função real, tá? Função de R em R. Uma função é a gente fazer o seguinte: a gente pegar cada número real e associar esse número real a outro número real. Então, se a gente for fazendo isso com os números reais, um por um, e associando a outro número real, aleatoriamente, qual é a probabilidade de a gente obter um gráfico todo suave e bem comportado? Na verdade, a gente pode demonstrar matematicamente que essa probabilidade é zero. Então, da mesma maneira que existem muito mais números irracionais do que racionais, existem muito mais funções descontínuas do que funções contínuas. No entanto, a gente tem uma apresentação da matemática que trata esses casos como casos quase patológicos, como se a maioria das coisas fosse bem comportadas. Na verdade, quando matematicamente, isso é exatamente o contrário. Né? Em matemática, a regularidade é uma exceção. Tá certo? Então, isso tem a ver também com isso que eu estou falando. A gente apresenta a matemática de uma forma como se ela tivesse nascido e como se ela fosse regular. Tá certo? Antes de acabar, vou dar só mais um exemplo disso. Pode ir. Isso aí.
Eu acho que isso é uma coisa interessante porque, acabando já, porque, como eu falei, essa forma de apresentar matemática é uma forma que ela é predominante desde as séries iniciais do ensino fundamental até o ensino superior, tá certo? A gente apresentar a matemática de uma forma sempre rigorosa, em que não há lugar para o erro, em que o nosso papel como professor de matemática é separar o aluno bom do aluno ruim. E eu acho que existe um mito que precisa ser desconstruído, que é qualquer maneira de ensinar matemática diferente dessa é como se fosse um enfraquecimento do ensino de matemática. É como se dar aula de uma maneira que fuja esse modelo, a gente não está dando aula de uma matemática com conteúdo. Quer dizer, o conteúdo matemático está associado a esse rigor no ensino que tem que ser desconstruído. Então, mas esse rigor no ensino, como eu falei agora há pouco, ele não se faz presente nem no processo de construção, no processo histórico de construção do conhecimento matemático. Então, só para acabar o último slide, que eu quero convencer vocês de que essa visão de matemática como uma coisa em que não há lugar para o erro, uma coisa rigorosa, organizada por teoremas, ela não é verdadeira nem para os processos epistemológicos de produção do conhecimento matemático. E um exemplo que é muito claro disso é isso aí, que são as geometrias não euclidianas, tá certo? Alguém que já estudou geometria não euclidiana? Tem a nossa disciplina. Ótimo, legal. Essa disciplina eu acho que é bem legal para o curso de licenciatura, porque ela faz a gente problematizar certas coisas, tá? Então, quando as geometrias não euclidianas nasceram, você concebeu um modelo de geometria no qual, por uma reta e um ponto fora dessa reta, pudessem passar infinitos paralelos, isso era considerado quase uma heresia. Tá? Então isso era considerado um erro. Agora, o investimento nesse erro foi responsável pelo impulso no progresso do pensamento matemático do ponto de vista histórico. Ou seja, o desenvolvimento histórico da matemática, nesse caso, ele foi muito mais impulsionado pelo erro do que pelo acerto. Então, se a própria natureza da matemática é assim, por que a gente insiste em dar aula daquela outra maneira que a gente inspira numa visão da matemática que não é verdadeira nem para a própria matemática? Tá certo? Então, é isso. Obrigado. Obrigada, professor Vitor Graus, pelas ótimas reflexões, né? E também por ter apresentado o nosso evento. Não teria nome melhor, né? Para falar para a gente sobre os saberes docentes e esse desafio na formação dos educadores matemáticos. Nos mostra também em sua fala que, de certa forma, nós estamos no caminho certo, né? E, lembrando da nossa fala, né, que pensar que então valeu a pena aquela insubordinação criativa que aconteceu lá atrás, há alguns anos, né, quando nós, para quem não sabe, na primeira avaliação do curso de licenciatura, nós não fomos tão bem avaliados justamente porque a gente trazia o saber escolar na formação do professor de matemática, né? E aí, com toda a classe do grupo que estava à frente do curso de licenciatura, né, não deixamos de fazer aquilo que nós acreditamos. E aí é o resultado, né, no que nós estamos acompanhando agora, né? Muito obrigada, professor Vitor. Nós vamos abrir aqui um pouquinho para as perguntas, e aí eu vou organizar da seguinte maneira, somente. Nós vamos fazer por blocos, tá? São 3 perguntas, logicamente, uma pergunta para cada pessoa, por favor. Peço que essa pergunta não se estenda muito, né? Não seja uma nova palestra.
E aí, no máximo, 2 minutinhos para pergunta, e aí a gente... Boa noite, professor. Ana Lúcia e Laura. Eu faço licenciatura aqui mesmo, sou do 3º período, e vou lhe passar bem direto. A minha pergunta, eu gostaria de saber a sua opinião quanto aos cursos normais em todo o Brasil, porque eu estava falando do professor como formador dos professores de matemática. E uma professora, quando entra numa turma de normal, médio, ela normalmente dá aula para 90% de uma turma que não vai dar aula de matemática. Então a pergunta é nesse sentido: qual a sua opinião quanto ao curso normal médio? Ai, Vitor, eu adorei. Como pedagoga, eu nada de matemática, né? Mas eu adorei. Eu acho que quando você traz o conceito do Schumann, eu acho que o Schumann ele contribuiu muito no nível superior, é a questão dessa transposição, não é? Mas também porque, em que contexto que esses professores que atuam nesses cursos de formação, eles são formados. Que conhecimento esse professor que atua na licenciatura, ele tem sobre a escola básica, onde é o locus de atuação. Então,